Segundo o dicionário, a definição de paraíso, um dos termos que melhor descreve um lugar de extrema beleza, é a Indonésia. Mas toda essa beleza também guarda um pouco de perigo, pois nada bom pode deixar de ter seus riscos, principalmente quando se trata da vida selvagem e de animais famintos. Mas quer adicionar ainda mais uma dose de perigo? Que tal animais enormes que vivem nas profundezas do mar da Indonésia? Animais que são mais rápidos que os homens, mais agressivos e muito mais fortes. Você está pronto para uma história assustadora e impactante? Uma das coisas mais perturbadoras sobre a Indonésia é que seu gigantesco arquipélago, com mais de 18.000 ilhas, possui uma vasta área ainda inexplorada pelo homem. Quase metade das ilhas estão desabitadas neste exato momento. Não é estranho que um país que abriga belezas exuberantes e lugares misteriosos possua uma extensa área de terra que nenhum homem ousa pisar, distante do interesse de turistas e de olhares curiosos. Lugares que permanecem intocados até mesmo pelas pessoas mais experientes da região. Aqui vão alguns fatos curiosos sobre a Indonésia. Ela possui uma rica biodiversidade e uma vida marinha descomunal. Talvez você não saiba, mas a biodiversidade da Indonésia é a segunda maior do mundo, em razão de ser cercada pelo Oceano Índico, que abriga uma infinidade de animais marítimos. A rica vida marítima e a grandiosidade da biodiversidade tornam a Indonésia o destino número 1 para turistas de todo o mundo, especialmente para aqueles interessados em mergulhar e conhecer as profundezas do oceano. Você pode testar isso. Procure alguma agência de viagem e pergunte qual é o primeiro lugar que qualquer profissional sonha em visitar pelo menos uma vez na vida para conhecer a fascinante vida marítima. Com certeza, a resposta será Indonésia. Curiosamente, nossa história começa com grandes aventureiros e, ao mesmo tempo, com um turista que chegara à Indonésia pela primeira vez, depois de uma vida inteira de sonho com tão esperadas férias. Ele se chama Mark. Mark não é o que chamaríamos de um aventureiro de primeira viagem. Na verdade, ele é um dos maiores nadadores do mundo, conhecido e reconhecido internacionalmente. Sua fama é tão grande quanto sua coragem. Mark estava na Indonésia para realizar algo inédito em sua carreira. Ele não apenas iria nadar nas profundezas desconhecidas do Oceano Índico, como também contaria com o apoio de uma equipe de pescadores. Não é incomum que um nadador busque a ajuda de pessoas experientes no mar, que possam recomendar rotas mais atraentes. É o mesmo que pesquisadores fazem ao recorrer aos pescadores para que os conduzam a regiões onde a visibilidade da vida marítima seja melhor. É importante lembrar que a paixão de Mark por animais exóticos é imensa e seu respeito por eles é tão reconhecido quanto sua curiosidade. Desde a juventude, a natação tornou-se praticamente um esporte para Mark. Tudo o que ele fazia em suas horas vagas, mesmo na adolescência, era nadar. Com a vida adulta, ele rapidamente transformou seu fascínio em profissão e se tornou um nadador capaz de permanecer submerso por minutos, sem a necessidade de equipamentos. E o que motivava tal esforço físico? Não era apenas a curiosidade, mas também o empenho em descobrir criaturas que a ciência ainda não conhece. Ele poderia facilmente ter seguido carreira como fotógrafo de uma equipe expedicionária em busca de espécies em extinção ou mesmo se tornar um documentarista da vida animal. Porém, Mark nunca teve interesse em dinheiro, palestras ou honrarias. Seu conhecimento sobre a vida marítima destinava-se apenas ao reconhecimento da importância daqueles animais. Quando nadou pela primeira vez ao lado de baleias, Mark teve a certeza de que queria dedicar sua vida a isso para sempre. Estar ao lado de um animal grandioso que poderia custar-lhe a vida, mas que, ao permitir que ele nadasse junto, fez um convite que duraria toda a sua existência. Esteja ao nosso lado,
como nosso convidado e proteja-nos o quanto for possível. Foi com esse pensamento que Mark adentrou as marés mais revoltas possíveis. Mas e chegar à Indonésia? Com toda a experiência acumulada, ele decidiu seguir uma rota pouco habitual. Ao lado de uma tripulação composta apenas por pescadores, resolveu partir para uma região ainda mais distante da área onde turistas de todo o mundo vinham para se deslumbrar com as belezas das profundezas da Indonésia. Ele não queria seguir a rota comercial, aquela vendida em pacotes turísticos. Devo dizer a vocês que o que aconteceu logo em seguida foi algo que nem a pessoa mais experiente no mar seria capaz de compreender. Somente quem estava naquele lugar poderia atestar o que viram, pois os olhos podem até enganar, mas as sequelas que aquelas experiências deixaram na costa eram evidências de que o que eles compartilharam foi, ao mesmo tempo, perturbador e emocionante. Já passavam das 15 horas quando Mark avistou um animal que se movia gradativamente em direção à embarcação, mas sem grandes movimentos. Isso é comum em baleias, principalmente quando estão prestes a atacar, embora não seja habitual que uma baleia tente atacar uma embarcação, a não ser quando se sente ameaçada. No entanto, aquele animal, cuja espessura e grandiosidade de corpo lembravam os de uma orca, de repente ficou imóvel. Essa é também uma característica incomum desses animais. Mark, cuja curiosidade era exacerbada e a coragem inigualável, pediu aos pescadores que parassem a embarcação para que ele pudesse analisar a situação. Ele não precisou explicar que sua preocupação ia além da curiosidade pessoal. Estava, de fato, preocupado com a saúde de um animal que possivelmente necessitava de ajuda. Então, submergindo rapidamente até a figura que se encontrava sob o mar, enquanto a escuridão o envolvia por completo, ele avançou. Não fazia ideia de que animal era aquele, mas jamais estivera perto de uma baleia com aquelas dimensões. E se fosse um tubarão, certamente já teria percebido, pois o ataque seria iminente e fatal. Foi somente naquele momento que Mark compreendeu o risco que corria, pois se encontrava diante de um animal desconhecido e de um comportamento que nenhum pescador ou profissional experiente já havia testemunhado anteriormente. Uma coisa estava clara: fosse lá o que aquilo fosse, não era algo comum. Não existia nenhum manual que o preparasse para aquela situação. Embora sentisse um pouco de medo, algo que jamais admitiria, Mark estava decidido a ajudar aquele animal, mesmo que isso lhe custasse um preço muito alto. Enquanto tentava compreender o que se passava, recordava a primeira vez em que nadou com baleias e a promessa que fizera de protegê-las. Naquele momento, estava determinado a cumprir essa promessa. Os pescadores, embora corajosos, tentaram manter a distância, parando a embarcação, mas permanecendo atentos aos arredores, receosos de que houvesse algum tipo de armadilha ou um ataque iminente de orcas. Um ataque sorrateiro como aquele, embora incomum, deveria ser considerado provável e poderia representar um risco considerável, comprometendo a integridade da embarcação e levando a um naufrágio. No entanto, Mark não estava disposto a ouvir a voz da razão, nem os apelos dos pescadores. É bom lembrar que as orcas são conhecidas como baleias assassinas, uma fama um tanto incorreta, pois, apesar de não serem animais naturalmente agressivos, seu grande porte e a interação com os homens podem levar a riscos fatais e a lesões graves. Diante de uma situação tão atípica, o receio de um ataque era compreensível. Foi então que Mark percebeu que realmente estava diante de uma orca, visivelmente abatida e cansada, com cerca de 6 toneladas. Esses animais não costumam ferir intencionalmente uma pessoa, mas seu tamanho pode rapidamente transformar qualquer interação em algo perigoso. Anos depois, em uma entrevista, Mark afirmou que, independentemente da criatura encontrada, ele estaria disposto a ajudá-la, sem medir os riscos.
Sua decisão e coragem foram determinantes para o que veio a seguir. O pobre animal, que parecia indefeso, enjaulado e preso em redes, pedia ajuda com os olhos. Ele já não possuía mais nenhuma mobilidade. Naquele momento, Mark tinha apenas um receio. Se salvasse aquele animal, como seria a reação dele? Até mesmo um movimento corriqueiro daquela baleia poderia representar um risco iminente. Mas deixando tudo isso para trás, Mark pegou uma pequena faca que trazia consigo e cortou a rede. As primeiras tiras foram fáceis, mas à medida que ele tentava cortar mais, compreendendo a extensão daquele animal e da rede com seus intricados nós, a faca parecia cada vez menos eficiente para o serviço. Para complicar, Mark percebeu a aproximação de outras orcas, o que o deixou ainda mais temeroso. Aqueles animais, embora extremamente inteligentes, talvez não compreendessem o que ele estava fazendo e pudessem atacá-lo para se proteger. Segundo Mark, o mais curioso nessa situação foi que as baleias permaneceram imóveis, observando o salvamento, e a orca presa na rede também não se mexia muito, como se estivesse poupando energia caso precisasse lutar de maneira mais enérgica, ou como se aguardasse a oportunidade de ser salva antes que fosse tarde demais. Mark não manteve uma distância segura da baleia. Pelo contrário, enroscou-se em volta dela e nadou diversas vezes até encontrar partes da rede que fossem mais fáceis de romper. Ele poderia ter retornado à embarcação e pedido auxílio dos pescadores, mas preferiu buscar pontos mais frágeis da rede, contando com sua faca para cortar as camadas mais grossas e libertar o animal. No entanto, a ponta de sua faca passou levemente no animal, fazendo-o se agitar. Mark lembrou de algo que fazia com seu cachorro sempre que o levava ao veterinário. Acariciava o pelo e dizia, com voz suave, que tudo ficaria bem. Mas estamos falando de um animal de 6 toneladas. Não é fácil fazer o mesmo. Mesmo assim, Mark estava disposto a testar sua teoria. Ele desceu novamente e, com a barbatana, acariciou o animal, pedindo que ficasse calmo e assegurando que logo o liberaria da rede. Por mais surpreendente e audacioso que tenha sido seu plano, aquilo funcionou. Mark acariciou o animal e pediu que ele permanecesse calmo, e ele obedeceu. Os outros animais pareciam entender o que estava acontecendo e também se afastaram. Assim, cortando devagar, numa missão de salvamento que durou pelo menos 1 hora e esgotou todas as energias de Mark, o animal finalmente foi libertado. Ao terminar, Mark estava tão exausto que mal conseguia nadar, e o temor dos pescadores e o seu próprio persistia. Receosos de que a reação da orca pudesse se tornar exacerbada e atingi-lo de alguma forma. Mais uma vez, surpreendendo a todos, a orca se retirou em direção às demais que aguardavam, demonstrando um gesto de agradecimento, mesmo sem troca de olhares. Não era isso que Mark realmente esperava naquele dia. Ele sabia que nossos conhecimentos sobre o mar deveriam nos tornar guardiões e merecedores daqueles segredos, e não pessoas que se autopromovem ou buscam apenas agradecimentos. Embora os pescadores batessem palmas para o jovem que retornava cansado à embarcação, Mark recusou todas as honrarias. Um dos homens filmou o vídeo e o postou online, fazendo com que aquele salvamento se tornasse viral. Contudo, Mark recusou a fama e os holofotes, como sempre fizera durante toda a sua vida. Aquela era apenas mais um dia em sua existência e mais uma tarefa que ele precisava cumprir. Afinal, para Mark, salvar a vida dos animais sempre que eles estavam em apuros era algo necessário, como respirar. Mas Mark também era um homem muito inteligente. Ele percebeu que o seu momento de fama poderia ser útil para propagar informações sobre a vida marítima e sobre a forma como devemos nos portar no mar. Utilizou essa plataforma, mesmo que momentaneamente, para enfatizar a importância do cuidado que os turistas devem ter, principalmente na Indonésia, ao nadarem ao lado desses animais.
e de como não devemos colocar nossa curiosidade acima do zelo pelo meio ambiente, lembrando que esses animais, embora não falem como nós, são extremamente inteligentes. Para Mark, não se tratava apenas de um hobby ou de um esporte. Era adentrar o lar de outros animais. Dessa forma, ele vivenciava a experiência do nado e a descoberta dos mistérios das profundezas da Indonésia. Essa experiência foi tão marcante que ele passou a viver nesse mesmo local, nunca mais retornando ao seu lugar de origem, pois, pela segunda vez na vida, conseguiu ter um contato tão próximo com uma baleia que lhe ensinou lições importantes sobre a vida, lições que nenhuma escola ou faculdade seria capaz de transmitir. Se existe alguma lição a ser retirada da experiência de Mark, não é que nós somos capazes de salvar animais selvagens ou que podemos abdicar de nossa própria segurança para isso, embora essas sejam afirmações reais. Creio, porém, que a principal lição é outra. Talvez eu esteja sendo simplista, mas a grande lição aprendida hoje é que, ao entrarmos no mar, devemos estar preparados tanto para a beleza quanto para a feiura, para a aventura, seja como alguém que admira a beleza do mar ou como aquele que age diante da tempestade. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Neste canal, contamos histórias emocionantes diariamente e eu adoraria que você se tornasse nosso convidado para mais histórias como essa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo.